Outra tradução da frase de Jesus a Maria Madalena, que queria tocar em Jesus: não me toques. Ou outra tradução: não me retenhas. Uma rejeição que causa espécie, que causa perplexidade, aparentemente, se nós levarmos em conta que, quando Jesus apareceu a uma outra pessoa, Jesus pediu para esta pessoa segurá-lo. Jesus pediu para essa pessoa tocar nas suas chagas. Esse será o tema do evangelho do próximo domingo. Jesus aparece aos apóstolos no dia de Páscoa. São Tomé não estava. Uma semana depois, Tomé estava com os apóstolos no mesmo lugar, no cenáculo, e Jesus aparece. Na primeira aparição, os apóstolos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Vimos o Senhor. Gravem bem, porque a última frase do evangelho de hoje, tem uma afirmação de Maria Madalena aos apóstolos: eu vi o Senhor. Tomé então diz para os apóstolos: se eu não vir com os meus olhos, se eu não puser o dedo nas suas chagas, se eu não tocar com o meu dedo, não acreditarei. Esse atrevido foi censurado por Jesus uma semana depois. Tão logo Jesus apareceu: a paz esteja convosco. Saudou todo mundo educadamente e foi direto ao cabra. Vem cá. Toque aqui. Coloque o seu dedo aqui. E a censura foi esta: não sejas incrédulo, mas homem de fé. Porque viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós já sabemos qual foi a frase de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Então fica a pergunta. Para Tomé, Jesus diz: toque. Para Maria Madalena diz: não me toque. Teria nosso Senhor Jesus Cristo aqui tido um acesso de machismo? Estaria nosso Senhor rejeitando Maria Madalena pelo simples fato de ela ser mulher? Nada disso. Esse tipo de leitura é criminoso. Jesus não foi movido por nenhum sentimento, senão o desejo de levar Maria Madalena àquilo que vamos tratar agora. Então, respondendo concretamente a pergunta: por que Jesus disse a Maria Madalena: não me segures? A resposta está na frase seguinte, uma parte da resposta, e também em dois textos do Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 7, e na carta aos Coríntios, a primeira, capítulo 12, versículo 3. O que diz João, capítulo 16, versículo 7, um dos discursos de despedida de Jesus? Jesus diz, aspas, importa para vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. E quando ele vier, ele vos recordará essas coisas. Fecha aspas. E a 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte, aspas, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Lembrem-se que lá em João 16, versículo 7, Paráclito é um adjetivo para o Espírito Santo. Paráclito é uma expressão que significa o advogado, o intercessor, o Espírito de Deus. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo depois que ele voltasse para o Pai. Reparem que Maria Madalena se dirige a Jesus, chamando não de mestre, não de Senhor, mas de mestre. Rabuni, que quer dizer mestre.
No relato, por favor, no versículo 14, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Gravem bem esta etapa do itinerário de fé de uma pessoa que desconhece completamente Jesus. Não sabia que era Jesus. Qual é o segundo passo de Maria? Depois que Jesus se dirige para ela e diz: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela ainda pensa que é o jardineiro e diz: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Quem desconhece Jesus chega a chamá-lo até de ladrão. A coitada estava tão desnorteada, tão tantã, que chegou até a confundir Jesus com um ladrão de corpo, ladrão de cadáver. Coitadinha. Eu repito: Senhor, se foste tu que o levaste, ou seja, ladrãozinho, é o ladrão que está falando aqui comigo, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Jesus diz para ela: Maria. Aqui eu imagino que Jesus deve ter dito com aquela entonação com a qual ele se dirigiu a Maria tantas vezes. Lembrem-se que Maria Madalena seguia nosso Senhor Jesus Cristo com muitas mulheres, é Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3, muitas mulheres abastadas. Esta mulher tinha muitos bens materiais, tanto é que em Lucas 8, versículo 3, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e outras mulheres, vírgula, que o ajudavam com suas posses. Eram mulheres de posses, mulheres ricas, tocadas pelo Senhor, convertidas pelo Senhor. De Maria Madalena, nós sabemos a única coisa do passado dela. Quem afirma que ela é prostituta merece ir para a cadeia. A Bíblia nunca disse que Maria Madalena era prostituta. A Bíblia diz que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. 7 demônios. É só o que sabemos da vida passada dela, até encontrar Jesus. Era uma mulher rica, que vivia sob um influxo de Satanás, e Jesus a libertou. Jesus a tocou. Jesus a reteve. Jesus tocou-a, libertando-a. Pois bem, Maria. E ela não chama Jesus por aquele qualificativo que se exige do cristão para após a Páscoa de Jesus. É claro que Jesus é mestre, mas com a ressurreição Jesus é mais do que mestre. Reparem lá no final do evangelho de hoje, depois que ela corre para anunciar aos discípulos, aos apóstolos. Qual é a frase que ela usa? Ela não chama mais eu vi o mestre, eu vi o Senhor. Então veja a cadência do evangelho de hoje, que perfeição. Ela não sabia que era Jesus. Versículo 14. Rabuni, versículo 16. Mestre, eu vi o Senhor, versículo 18. Perceberam aqui o itinerário? Quando Jesus diz não me toque, você acabou de me chamar de mestre. Claro que eu sou mestre, mas tem uma diferençazinha. Eu ressuscitei. Eu agora sou o Kyrios, palavra que significa Senhor. Por favor, um dos câmeras, fixe ali a câmera no Círio Pascal, aquela vela bem grande ali. Ela se chama Círio Pascal, porque vem de Kyrios, palavra que significa Senhor em grego. Esta vela grande, ela deve ficar acesa em todo o tempo da Páscoa, do lado do ambão, que é o símbolo do túmulo vazio, de onde se proclama a ressurreição de Jesus. Pois bem, lembram da frase de São Tomé, meu Senhor e meu Deus. Então agora juntemos João 16, 7, com a 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3. João 16, 7, importa a vós que eu vá. Ou seja, que eu volte para o Pai. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se ele vier, ele vos recordará essas coisas.
antes da subida de Jesus ao céu. E 10 dias depois, isso vamos celebrar, 40 dias depois da Páscoa, que é a solenidade da Ascensão, 10 dias depois, solenidade de Pentecostes, o Senhor envia o Espírito Santo, que recorda todas as coisas, que convence o mundo a respeito do pecado, a respeito da justiça, a respeito do juízo de Jesus, a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim, a respeito da justiça, porque eu vou para o Pai e já não me vereis, a respeito do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado e já está condenado. Então, se Jesus não subiu, o Espírito não foi enviado. E se o Espírito não foi enviado, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. E a coitadinha da Maria, ainda sem ter recebido o Espírito Santo, não chamou Jesus Cristo de Senhor, porque o Espírito não foi dado. Por isso Jesus diz, não me retenha. Vá e diga aos meus irmãos que estão lá, subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, primeiro é preciso que eu suba, depois eu envio o Espírito Santo, aí você pode me tocar. Tanto eu vou tocar você, como você vai me tocar. Há determinadas pessoas que querem tocar Jesus, pensando que ele é ladrão de corpo, evangelho de hoje, pensando que ele é apenas um mestre. Quem já não ouviu, até católicos dizerem, mas eu admiro tanto Jesus, mas que personagem, que cara, é o cara lá de cima, é o profeta, ou gente fina, ou diz tanta coisa de Jesus, menos isto. Meu Senhor e meu Deus. A propósito, para terminar essa breve homilia de 15 segundos, evoco a vocês uma frase importante do discurso de São Pedro na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza, Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Esta é a questão. Este é o ponto central. Deus constituiu Senhor e Cristo, não mestre. Claro que Jesus é mestre, mas você não disse tudo. Você está tangenciando, você está tocando num aspecto até certo ponto acidental, porque João Batista também era mestre. Porque os profetas também eram mestres. Porque Moisés era mestre. Mestre era um qualificativo que se atribuía no tempo de Jesus a escribas, a fariseus, a doutores da lei, qualquer pessoa versada nas escrituras que tivesse feito um curso, um aprofundamento, era chamada de mestre. Só que agora, com a ressurreição, Jesus é mais do que isto. Quer tocar Jesus? Dobre os seus joelhos diante dele e o reconheça como Senhor. Está aí uma coisa que o diabo não faz de jeito nenhum. O diabo pode até dizer, como de fato disse, em Marcos capítulo 1, eu sei quem tu és o Cristo de Deus. Jesus na hora diz, cala-te e sai deste homem. Ou seja, cale a boca que eu não estou interessado nisso. É até verdade o que você diz, seu mau caráter, mas você agora se cale, porque o demônio diz isto, o demônio diz que Jesus é mestre. Os adversários de Jesus o chamaram, mestre, eu sei que tu és uma pessoa que não fazes acepção de pessoas, dize isso, dize aquilo outro. Certo, não me toques. O Cristo agora exige para que toquemos nele, que o reconheçamos como Senhor e Cristo. Agora vamos ao toque do Senhor no coração daqueles que estavam ouvindo o discurso de São Pedro. Quando ouviram isso, ficaram com o coração aflito. Outra tradução, ficaram compungidos, ficaram tocados, ficaram perpassados e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que nós devemos fazer? Atenção, convertei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Lembra do Espírito Santo? Aquele que foi enviado pelo Pai e pelo Filho, quando o Filho subiu para o Pai, depois de ter dito, é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não será enviado. Pois bem, caríssimos, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Maria Madalena ainda não tinha recebido o Espírito. Por isso, afoita que era ela,
desejosa que ela estava de tocar em Jesus, Jesus diz: ainda não. O itinerário, o caminho a ser percorrido daqueles que desconhecem Jesus como seu Senhor, daqueles que têm uma visão distorcida a respeito de Jesus, é este. No Senhor nós esperamos, confiantes, diz o Salmo de hoje. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Jesus, eu desejo te tocar, mas se no meu coração ainda permanecer algum vestígio de dúvidas a teu respeito, ou se não houver dúvidas, mas eu tiver convicções verdadeiras, mas incompletas a teu respeito, Senhor, profeta, gente fina, aquele que paga minhas dívidas, que cura a doença do meu pai, da minha mãe, que me liberta, que me salva, é certo, isso tudo é importante, mas não é o mais importante não. É não, meu amigo. Meu Senhor e meu Deus. Eu vi o Senhor, vimos o Senhor. Senhor, soberano, o superior, o supremo da minha vida, diante de quem meus joelhos se dobram. E eu reconheço humildemente sentido da minha vida, caminho único que me leva ao Pai, única verdade que salva, meu Redentor, meu Salvador, isto tu és para mim. Agora sim, dessa forma, você pode me tocar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.